Ele nem contou hoje. Bom dia a todos. A paz. Estamos iniciando essa semana de live, né, do estudo bíblico e da Paraxá, né? Hoje é dia 3 de agosto de 2026 e no calendário bíblico que nós estamos acompanhando, Dia 20 de Ave. Dia 20 de mês 5, que é Ave, né? Estamos no processo de uma celebração festiva que vai acontecer na sequência. Então esse período, né, entre o dia 9 de Ave até a próxima celebração é um processo, né? Então nesse processo a gente tem que estar sempre se alimentando da palavra e por isso existe a Paraxá, que é uma fração da palavra que foi dado por Deus para Moisés no deserto para lembrar o povo que foi liberto de tudo aquilo que eles passaram e todos os livramentos, todos os livramentos que Deus deu e todas as misericórdias que Ele deu perante um povo teimoso e desobediente que quebrou várias vezes a aliança e de forma drástica, inclusive em alguns momentos. Oi, Sema, bom dia. Bom dia. Bom, hoje aqui em São Paulo a gente está iniciando a semana com nuvens, né? O pessoal de clima já está dizendo que até o final de semana teremos mudança, então para quem está em São Paulo se preparar. E existe uma frase que ficou na minha cabeça desde de manhã cedo, a hora que eu abri a janela e vi o sol nascendo em torno de 5h30, próximo de 6 horas, e as nuvens, né, diferente da semana passada e retrasada que o céu estava totalmente limpo, as nuvens começaram a aparecer e estavam numa cor rosa violeta. E está escrito: terão sinais nos céus, na terra, debaixo da terra, na água, debaixo da água. E aqueles que tiverem ouvidos que ouçam, que tiverem olhos que vejam, que buscarem o meu entendimento e a minha compreensão, eu darei os alertas. Então a gente está aqui e eu no momento estou aqui só repassando um alerta que ele me deu e falou: avisa, quem for prudente vai ficar prestando atenção. Quem achar que isso é aquela teoria toda cinematográfica, ok, continue assistindo a sua Netflix diária na sua vida, né? Vamos para a palavra. Faz uma oração antes de ler a palavra, Ok. por favor. Então, Pai, obrigado novamente por iniciarmos mais uma semana, levando a Tua mensagem, a Tua palavra, sempre com o Teu discernimento e o Teu entendimento, e que o Senhor possa colocar essa palavra como chave no coração e na mente de cada um que vier a escutar, tanto ao vivo quanto no gravado dessa palavra, né, que vai ficar na página do Jardim de Oração. E nós agradecemos por sermos mensageiros teus, simplesmente mensageiros, né? Em nome de Jesus a gente agradece. Engraçado. Gente, eu tenho o hábito, né, que o Senhor me pediu, desde que eu comecei a distinguir a voz dele aqui na minha cabeça, de anotar tudo na Bíblia ou nos cadernos, né? Quando, por exemplo, a gente faz oração para alguém, a gente vai lá e coloca a data, olha, oramos por tal pessoa, sabe? E nessa porção, né, que ele está nos dando hoje, que está em Deuteronômio, na verdade, perdão,
Foi uma porção que ele deu no final de semana. Só que no final de semana, tanto o sábado nós tivemos o culto, né? E domingo a gente tira o dia para as crianças, né? Então a gente não gravou. Não que a gente não fique em oração, né? Mas é um descanso, né? E então tem o descanso do Senhor no sábado. E o descanso da família, né? Para quem ainda não acompanha, peça para ser incluso no grupo da geração eleita, né? Que todo sábado, 9 horas, nós temos um culto ministrado pelo Senhor, né? Porque Ele é o nosso pastor. Exato. E a palavra a cada sábado está sendo incrível. Foi poderoso, ele que conduz tudo mesmo. E aí, essa porção de Deuteronômio do capítulo 11, né, que foi referente ao final de semana, nós entregamos para Ingrid no dia... Ingrid Liora, nossa minha irmã, dia 25 de janeiro de 2026, ou seja, esse ano, né? E também tínhamos entregado no dia 30 de abril de 2025 para a nossa também irmã Mariana Bastos, né? Ela está hoje recolhida na caverna, né? Que o Senhor está conduzindo, a gente está com muita saudade, nossa, muita saudade. Se ela conseguir ver esse vídeo, né? Se o Senhor levar até o coração dela, será uma bênção. Nós nunca deixamos de orar pelos irmãos e irmãs. Ela então é fantástica, ela é a maravilhosa. Papai do céu chama ela de maravilhosa, né? Então, um beijo, minha irmã. Nós chamamos muito, muito. E aí hoje a porção é no capítulo 12, tá? A partir do versículo 11 até o 28, onde o senhor está dando orientações ao povo acerca do lugar de oração, de como conduz, né? É aqui, meu bem. Ó. Eu sei. Não, estou só lembrando aqui a palavra. Direcionamento sobre os mandamentos que foram dados. Exatamente, você acabou de falar. Então, no versículo 11, na nossa tradução, que é a Nova Bíblia Viva, tá? Ele diz assim: então levem para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, tudo o que ordenar a vocês. Então aqui ele tinha escolhido o tabernáculo. Eles estavam lá no deserto, né? Sacrifícios queimados e outros sacrifícios, os seus dízimos, as suas ofertas especiais e todas as outras ofertas prometidas ao Senhor. Ali vocês também se alegrarão diante do Senhor, vocês e os seus filhos e filhas, servos e servas, e os levitas que moram nas suas cidades, por não terem recebido terras nem herança com vocês. Tem duas coisas aqui importantes, né? Para o Senhor, tudo tem lugar certo, né? Ele é um Deus organizado. Então, ó, onde é que tem que levar o sacrifício? Tal lugar. Onde é que tem que levar o dízimo? Tal lugar. Ou seja, não é em qualquer lugar, não é para qualquer pessoa. Ah, mas eu tenho um levita que é meu vizinho e eu vou dar aqui o dízimo para ele leva para mim. Não. Você vai ter que peregrinar. Você vai sair da tua casa, vai até o tabernáculo e vai deixar no lugar certo, né? E fazer isso com alegria. Papai do céu também é um Deus alegre, festivo, entendeu? Tanto que o primeiro milagre do Senhor foi feito numa festa, né? Quando ele transformou a água em vinho. Então ele é bem específico, né? Também ao dar as orientações de como que ele quer as coisas. E aí continua aqui: não caiam no erro de apresentar ofertas queimadas em qualquer lugar que lhes agradar. Não é para agradar vocês, é para agradar a Deus, né? Ofereçam-nas somente no lugar que o Senhor escolher. Então pergunte para ele aonde eu devo ir, aonde eu devo levar, para quem eu devo ofertar. Exatamente. A gente já bateu nessa tecla algumas vezes, mas ele está pedindo para falar novamente, né? Lembrança, nós estamos no período da lembrança. Então assim,
que nem nós realizamos os cultos ao Senhor, é para Ele, todo sábado. A gente vem aqui de segunda a sexta, né? E lê a palavra, né? Recebe a direção pro onde dia. Ele escolheu. Onde Ele escolheu exato, aqui. Não é para fazer em qualquer lugar, né? É para ser lá no jardim. Ele tem dado um tempo bom para isso, né? E os passarinhos ficam aqui rodando. Exato. Eu viro e mexe 6 horas e eu tô olhando para cima. Os piu-pius aqui, os anjos, né? E ele tem pedido para nós, e isso acaba se estendendo para a comunidade como um todo. Oi, Jaque, bom dia, lindona. Bom dia, Jaque. Ele tem pedido para nós, não peçam nada a ninguém, apenas a mim. Oi, Débora, bom dia. Bom dia, Débora. Eu que sustento vocês e eu que sustento esse ministério e eu que sustento essa comunidade que está nascendo, né? Então, é claro que para estar aqui gravando, para estar aqui falando sobre a palavra, existem, né, coisas que são necessárias, né? Equipamentos, internet e tudo mais. As coisas da matéria. Assim, né? Como se em algum momento ele diz para um filho dele, olha, alugue um lugar e coloca a gente lá para falar sobre a minha palavra. Isso também tem custo, né? Nós tivemos um derramar exatamente agora no sábado, porque ele falou uma coisa para mim, eu direcionei aos responsáveis do grupo, eles me retornaram dizendo, olha, temos um empecilho aqui, e eu disse, se ele me deu, eu creio e eu vou orar sobre isso, pedir um direcionamento e ele vai dar a resposta, porque se ele disse para mim e eu estou obedecendo, é porque ele já resolveu, né? Tudo que está aqui é tipo um déjà vu do celestial. Nós estamos vivendo uma coisa aqui que já foi realizada lá. Então a gente tem que crer, ter fé, assim como Jesus falou para Tomé. Felizes aqueles que creram, mas não viram. Shalom. Então Desculpa, shalom, Andressa. Andressa, lá. Então, enquanto nós orávamos, ele já estava materializando. Acabou a oração, eu olhei as mensagens, a solução já estava lá. Deixa eu só terminar o raciocínio. Pois não. Então, assim, o que ele está dizendo aqui? Né? Para oferecer ofertas somente no lugar que o Senhor escolher. Isso quer dizer que, primeiro, é só Ele que sustenta. A gente não precisa pedir nada para ninguém. Então, nós estávamos com uma demanda de gravar os cultos, por exemplo, né? E uma plataforma para gravar o culto tem lá a sua mensalidade. É comum, até porque isso já está mais do que colocado como normal, né? Então vamos estender isso para que as pessoas, né? Oi, Tamara, bom dia, minha irmã. Que bom, era a irmã da Jenny. Então, é muito comum que as pessoas falem, então vamos estender uma campanha para a comunidade para que todos possam contribuir, né? Mas não, aqui conosco a ordenança é outra, né? Eu sustento. Ele diz, eu sustento, né? Então, por quê? Porque quando você abre isso, implica em ter que ficar administrando o dinheiro de todo mundo e daí... E o dinheiro não é de todo mundo, é dele. Exato. E ele não quer isso para nós, né? É porque vocês são alecrim dourado? Não, é porque essa é a direção que ele deu pra gente, né? Então, se ele... tem uma grande diferença entre a gente falar, eu quero gravar, ou ele falar, eu quero que seja gravado. Quando ele fala, eu quero que seja gravado, ele dá a provisão. E foi isso que aconteceu, né? Então, ele falou pro Ralph que era para ser gravado, o Ralph colocou, né, olha, como é que a gente faz isso e tal. E aí, ele mesmo falou, não, tá aqui,
A oferta, né? Na hora. Na hora a oferta surgiu, entendeu? Então as ofertas, elas chegam na hora certa, no momento certo, para o propósito certo, né? E aqui ele está, né? Exatamente, a Andressa está falando. E aquilo que nós recebemos também como oferta, a gente sempre deve apresentar ao Senhor, né? Para Ele nos dar o direcionamento do que Ele quer que faça com aquilo. O dinheiro não é nosso, né? E por várias vezes também durante esse final de semana, ele falou, eu falei que ele é festeiro, né? Eu quero que vocês vão em tal lugar, levem as crianças para fazer tal coisa. Eu falei, mas pai, tem conta ali. Como é? A nossa cabeça tá assim, e as responsabilidades daqui? Né? Não vai faltar. Logo em seguida veio a oferta, agora paga essa conta, né? Busque as minhas coisas, me obedeçam em primeiro lugar, o resto eu te acrescento. E foi exatamente isso que a gente passou no final de semana inteiro. Basicamente esses últimos 2 anos e meio, mas esse final de semana foi assim... Intenso. Ele fez um... Travou? Vai falando aí, gente, se tá ok com o vídeo, tá? Mas o que a gente está querendo dizer é que essa palavra está nos lembrando, né? De tudo que a gente tem vivido aqui, exclusivamente pela provisão do Senhor, né? Nos últimos anos, e que nesse final de semana foi muito intenso. Ele continua aqui em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 11. Só escrevam aí se já voltou ao normal, que aqui para nós tá normal. Tá normal. Né? Deuteronômio, capítulo 12, agora ele está no versículo 14. Ofereçam-na somente no lugar que o Senhor escolher, ele vai separar para este fim um local nas tribos de Israel. Ali vocês oferecerão sacrifícios queimados e farão tudo o que o Senhor ordenar. Agora está normal. Contudo, a carne que vocês desejarem comer, poderão preparar e comer nas cidades em que moram, como estão acostumados a fazer com a carne do cabrito selvagem ou do veado, de acordo com a bênção que o Senhor, o seu Deus, dera a vocês. Então a carne não tinha toda essa exigência, né? Mas os dízimos, as ofertas e aquilo que ia para o sacrifício, sim, né? E tanto quem estiver cerimonialmente impuro quanto quem estiver cerimonialmente puro poderá comê-la. A única proibição é quanto ao sangue. Esse vocês não poderão comer. Derramem o sangue no chão como se fosse água. Vocês não poderão comer em suas cidades o dízimo dos cereais, do vinho e do azeite, nem as primeiras crias das vacas e das ovelhas, nem coisa alguma daquilo que foi prometido por meio de voto, nem as suas ofertas voluntárias e as contribuições especiais. Então, olha só. Oi, Mari, que bom que você está aqui. Bom dia, irmã. Ele falou do sangue, né? Então, assim, nossa, a gente está travando. Será que a gente tem que ir ali no jardim, Ralf? Não sei, porque ele tá no que aqui? Vamos ficar mais perto do modem? Vamos. Vai lá. Vou mudar um pouquinho aqui, tá? Voltou. Falou. Mas só por precaução. Vou ficar mais para baixo aqui no jardim, para melhorar um pouco a recepção. Se for desta... Ó, os passarinhos estão aqui em volta de nós. Aqui, ó. Aqui pega mais a internet, né? Foi 3 vezes que travou, né, gente? Vamos lá. O senhor quer vocês no jardim, tá vendo? É isso mesmo. Então, ó, Deuteronômio, capítulo 12, né? Eu tô lá no versículo 15, tá? Versículo 16, ele tá retomando. A única proibição é quanto ao sangue, tá? Então, esse vocês não poderão comer, derramem o sangue no chão como se fosse água, porque sangue é vida,
né? Se você come carne com sangue, você está ali adquirindo, né, o DNA daquele bicho. E aí o que acontece? Você está ali num processo de purificação com o Senhor, purificação do seu DNA, para que, né, você não tenha tanta influência da carne no seu espírito. Aí você pega e come carne com sangue. E não é só a carne, né? Mas tudo que envolve alguma coisa com sangue, existe direcionamentos de não ser feito ou ato ou alimentação ou qualquer outra atitude que leve a sangrar. Derramar o sangue, né? Bom, vocês não poderão comer em suas cidades o dízimo dos cereais, do vinho e do azeite, nem porque nem as primeiras crias das vacas, porque essas são as primícias, né? Isso é tudo já separado, né? Nem coisa alguma daquilo que foi prometido por meio de voto, nem as suas ofertas voluntárias e as contribuições especiais. Uma vez prometido, independente de não ter sido os filhos e sim os pais, é uma promessa, é uma aliança. A aliança não pode ser quebrada. Somente diante do Senhor, o seu Deus, vocês comerão dessas ofertas, vocês e os seus filhos e filhas, servos e servas, como também os levitas das suas cidades. Alegrem-se diante do Senhor, o seu Deus, em tudo o que fizerem, mas tenham cuidado de não deixar de lado os levitas enquanto viverem na terra de vocês. Quando o Senhor, o seu Deus, alargar as fronteiras do seu território, conforme prometeu, e vocês desejarem comer carne, então poderão comer o quanto desejarem. Se o local que o Senhor, o seu Deus, escolher para ali pôr o seu nome estiver muito longe de vocês, então poderão abater em casa o seu gado e o rebanho que o Senhor deu a vocês, como lhes ordenei, e em suas próprias casas poderão comer quanta carne desejarem comer. Vocês poderão comer a carne como fazem os cabritos selvagens e com os veados. Todos poderão comer, inclusive os que estiverem cerimonialmente impuros. Mas cuidado, não comam o sangue, pois o sangue é vida. Portanto, não comam a vida com a carne. Não comam o sangue, derramem-no no chão como se fosse água. Não comam o sangue para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, porque estarão fazendo o que é honesto diante do Senhor, né? Lembrando, a paz, Maiara, lembrando o seguinte, quando a gente lê o Antigo Testamento em relação a todos esses costumes dessa época, a gente sempre deve levar o Espírito Santo, né, para nos dar discernimento sobre, Senhor, o que isso serve para mim nessa época da minha vida, o que é literal, o que não é, o que eu tenho que ter olhos espirituais acerca desse assunto, sabe? Porque, afinal, nós estamos debaixo de uma nova aliança, certo? E aí ele diz aqui, 26, porém, as ofertas sagradas e o que prometeram por meio do voto precisam ser apresentados ao Senhor no local escolhido por Ele. Ali apresentarão as suas ofertas queimadas sobre o altar do Senhor, o seu Deus, tanto a carne como o sangue. O sangue do seu sacrifício será derramado no altar do Senhor, e a carne vocês poderão comer. Aí parou aqui. Tá? Então, essa é a porção da Torá para hoje, né? Que nos chama a atenção, principalmente do quanto o Senhor ele preza pela ordem, pela organização, né? E como ele é específico quando ele quer as coisas da gente. A Mayara tá falando, não como mais carne de porco, senti incômodo em parar de comer, né? Ele direciona isso. Nós também, Mayara, e tem algumas pessoas aqui que estão acompanhando que também já sentiram esse incômodo, né? E aí é o Espírito Santo conduzindo. Lógico que a gente não pode fazer isso pela nossa força. Eu vou parar. Pergunte, sempre pergunte. É o que a gente falou no início. Tudo e que está aqui na palavra, né? Pergunte ao Espírito Santo de Deus e ele vai responder, né? Qual a fase que cada um está,
qual o direcionamento para essa fase, quais as atitudes, o que devemos e não fazer dentro daquilo que já está estipulado, não é? Devemos e não fazer, tipo, já estou salvo, posso fazer qualquer coisa. Nunca, né? Tem coisas que são pertinentes e tem coisas que já estão descritas que não. E uma das principais coisas é: não fique parado, continue agindo. Afinal, Jesus subiu e a palavra que veio logo depois dele subir é Atos dos Apóstolos. E também assim, o que diz respeito aos 10 mandamentos, eles são universais, né? E eternos. Eternos e inegociáveis. Ok? Agora, todo o restante, né? De direções que estão aqui na Bíblia, a gente sempre deve conversar com o Senhor, né? Acerca desses alertas que a gente recebe do Espírito Santo, sobre qual é o momento de abrir mão disso ou daquilo, de fazer assim ou fazer assado, né? Porque cada um de nós está num pontinho do tabuleiro diferente. Ele não cobra coisas que seriam não difíceis, mas que iriam afetar a pessoa num entendimento. Tudo é ensinamento. Ele dá as coisas e você faz automaticamente, sem esforço do corpo. O corpo até pode tentar brigar com isso, mas o espírito lá dentro vai suprir tudo aquilo que, eventualmente, aquilo que você está deixando de fazer ou de alimentar ou qualquer outra coisa, você vai estar preenchido do Espírito Santo de Deus e não ter necessidade, porque assim como ele virava para Paulo, ele falava: eu te basto, né? Agora a gente vai pedir uma palavra para finalizar, né? Isso. Direcionamento do dia. Gente, eu tive que colocar um filtro hoje porque eu tava com umas olheiras gigantescas, então vocês me perdoem. Tô enganando vocês não, tô só poupando vocês, tá? Eu sempre falo, não precisa, né? Mas Ele me acha bonita até, sei lá. Ele é suspeito. E aí? Provérbios? Essa palavra é especial. Você segura, por favor. Ele está dizendo aqui, Provérbios 1. Capítulo 1. Nossa, é a resposta que eu precisava. Eu falei com ele antes de começar: Senhor, eu preciso de uma resposta sobre tal assunto. Esses são os provérbios de Salomão, rei de Israel, filho de Davi, escritos para se conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras que dão entendimento, que nos ensinam a viver de maneira inteligente e disciplinada, fazendo o que é justo, correto e honesto. Esses provérbios ajudarão uma pessoa inexperiente a alcançar prudência e os jovens a enfrentar com bom senso os problemas da vida. Ouça o sábio e crescerá em prudência. O homem experiente obterá orientação para compreender os provérbios e as parábolas, os ditados e enigmas dos sábios. Mas como um homem se torna sábio? Em primeiro lugar, temendo o Senhor. Somente os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Primeiro lugar. Por isso, meu filho, ouça a instrução do seu pai e nunca deixe de lado o ensino da sua mãe. Oi, Ariadne, bom dia. Bom dia. A Mari, assim, ele não acha, ele sabe, ué. A Jaque, besteira, você é linda. Bom, aí ele continua aqui, versículo 10. Meu filho, quando os maus quiserem enganá-lo com mentiras, não permita que isso aconteça. Deixa eu contextualizar para vocês. Teve uma pessoa da nossa convivência que o Senhor nos revelou, né, que não estava fazendo as coisas que ele queria, né, não estava seguindo um determinado mandamento.
E aí eu achei estranho, porque ele deixou essa pessoa, sabe, vir nos visitar. E eu assim, uai. Até que um irmão nosso pegou e contou a história completa, né? E ainda assim, eu tava incomodada, que eu falava, tá, mas antes de pegar... Porque eu ouvi assim do Espírito Santo, afasta, sabe? Mas antes, não é importante a gente conversar, né? Porque eu sou dessas, eu quero dar satisfação de tudo, eu quero, sabe, deixar tudo explicadinho e tal, mas é eu, né? Sou eu. Ele é que manda. E eu, nessa minha necessidade de falar, pai, deixa eu conversar antes de afastar, pelo menos, ele... Não. Né? Então, gente, a gente precisa realmente, sabe, buscar... eu sou daquelas que busca 10 mil sinais, não sei quantas coisas na palavra. Eu sou obediente, mas eu preciso que ele desenhe para mim, né? E aí aqui ele continua no versículo 11. Se fizerem esse convite, venha fazer parte do nosso bando, vamos nos divertir atacando de surpresa alguém que de nada suspeita. Atacando de surpresa aquele que nada suspeita. Aí aqui ele é uma outra história que é mais densa do que essa que a gente está relatando, né? E vamos matá-lo. Não, ninguém está querendo matar ninguém, não. Mas vamos acabar com a vida do inocente, vamos engoli-lo vivo, como a sepultura que engole os mortos de uma vez para sempre. Conseguiremos riquezas de toda espécie, encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Venha fazer parte do nosso bando, tudo que ganharmos será dividido em partes iguais. Tá. Cai quem quer, né? A Ariadne, eu também sou assim. Às vezes eu falo que eu sou pior que Gideão, mas eu preciso de muitas confirmações. Bem-vindo ao clube. E aí ele continua: não siga o caminho dessa gente, meu filho. Fique longe deles, pois a inclinação natural deles é para a maldade. Pensam somente em derramar sangue. Gente, derramar sangue nem sempre é literal, sabe? É quando são pessoas que só querem causar sofrimento. E olha, causar sofrimento para um escolhido de Deus é um troço tão grave. Não caiam nisso, sabe? E aí ele continua no versículo 17. Quando o pássaro vê o caçador montar armadilha, é inútil montá-la. Esses homens não percebem que montam armadilhas contra suas próprias vidas. Eles planejam a sua própria destruição. Porque o Pai avisa, os pássaros foram criados, ou seja, os escolhidos foram escolhidos por Ele. Não a gente escolheu, nunca. E aí, Ele avisa, né? Antes. E a gente passa do lado da armadilha e só fica olhando. Aí ele continua aqui, versículo 19. Esse é o destino de todos os que são dominados pelo desejo de possuir riquezas. Meu Deus do céu, quanta tapa na cara eu tô levando agora. Essa ambição acaba destruindo com quem assim procede. A sabedoria anda pelas ruas e praças, gritando em alta voz e querendo ser ouvida. Fala para o povo nas ruas, para nas portas da cidade. Até quando vocês vão viver como tolos? E vocês que zombam e fazem pouco caso de mim, até quando terão prazer na zombaria? Porque quem está zombando de um filho de Deus, está zombando de quem? Dele. Eu tô vendo as postagens da última semana para cá e muitos amigos, eu não fiz isso, mas muitos amigos que na época lá de 2020, vocês sabem o que eu tô falando, né? Onde todo mundo ficou trancado, tinha que usar aquele paninho, né? E aquelas coisinhas, né? Obrigados, né? Outros prendendo pessoas em praça pública sozinho. Você não pode estar aqui, você está fazendo mal, estamos te prendendo porque você está na praça sozinho, você está na praia sozinho, não tinha ninguém e ele estava fazendo mal. Esse povo todo hoje está assistindo a queda de um sistema nefasto.
E olha que o juízo vai descer. Ele tá colocando palavras na minha boca que eu tô tentando minimizar aqui, porque eu não sou desses. Quando ele fala bravo e eu repito, às vezes a Lígia até abaixa assim e fala, ó, calma, né? Porque ela é mais... Quando ela me vê exaltada, ela tenta pacificar. E eu falo, ó, ele tá querendo cortar as cabeças com a espada da justiça. E vai sobrar cabeça rolando mundo afora. Porque muitos se venderam exatamente por isso que está escrito aqui. Poder, dinheiro, e não ligaram para quantas vidas foram ceifadas por causa de uma manipulação do medo. Foi o maior, como é que eles falam, esses testes públicos, quando faz um monte de cobaia, né? Não. Quando ele faz aquele teste social, experimento social. Foi o maior experimento social mundial este que nós vivemos agora, porque outros já tinham sido feitos, só que não tinha... Não era global, né? Não tinha a internet e tudo mais para passar ao vivo tudo o que estava passando. Desta vez foi feito. E agora está caindo por terra. E todos aqueles que postaram, como eles estavam falando, tirando barato da cara de quem estava querendo avisar, ó, se protege antes. Quem protege antes? Isso daí é só para matar piolho, não sei o que, vocês estão loucos. Muitos daqueles já não estão mais aqui. A Mari falou que o senhor deu para ela Marcos 13, depois eu vou dar uma lida, né? Uhum. A Maiara também é verdade, né? Nós todos fomos usados, né? Sim, e a gente, por isso que o pai falou, se prendam a mim, busquem a mim, porque a única verdade quem tem sou eu, nenhum homem tem. Então eu só estou passando aqui um alerta, porque muitas coisas a gente erra, porque a gente está na carne, mas quando a gente busca ele, é assim drástica a visão de realidade que nós temos perante tudo aquilo que está acontecendo no mundo. E eu posso assegurar, ainda tem muita coisa pior para vir. Então a Mari está perguntando, quem tomou o que faz? Minha filha, a oração, sabe? O Senhor vai te limpar, fica tranquila. Primeira coisa, oração. Segunda coisa, tem receita de médicos idôneos na própria internet, tá? Tem remédios naturais e um processo de desintoxicação de no máximo 2 semanas, você já está limpa. Sem necessidade de medicamento, de coisa simples. Eu vou buscar, depois eu te passo. Bom, daí ele continua aqui, versículo 22 ainda, né? Então, tolos, até quando desprezarão conhecimento? Ouçam, se aceitarem a minha correção, eu derramarei o meu espírito de sabedoria sobre vocês e lhe mostrarei o meu plano para suas vidas. Eu já chamei tantas vezes e vocês recusaram. Estendi a mão convidando, mas ninguém me deu importância, né? Vocês não deram valor aos meus conselhos e não aceitaram a minha repreensão. Por isso, quando chegarem os dias do seu sofrimento, os dias do medo e da tristeza, eu vou rir e zombar de vocês. Porque acontece, né? Quando a gente zomba de alguém que está trazendo um aviso, um alerta, depois vem as consequências. A Mari falou que também tem um post sobre desintoxicação que ela vai compartilhar. Obrigada, legal, Mari. Obrigado. E aí no versículo 27, quando aquilo que temem ocorrer com vocês como uma tempestade... Eu estava falando disso hoje de manhã. Quando a desgraça cair sobre vocês como um furacão, quando vocês estiverem sufocados pela angústia e dor, então vocês vão me chamar. Mas não responderei. Não responderei. Tentarão me chamar, mas não me encontrarão. Arruma um pouquinho aqui, meu bem. A pior coisa é o silêncio dele. E aí isso aqui vai ser tanto literal quanto espiritual, tá, gente? O bicho tá pegando. E aí ele continua no versículo 29. Sabem por que isso vai acontecer?
Simples. Porque vocês desprezaram conhecimento e se recusaram a temer o Senhor. Vocês não deram valor aos meus conselhos e acharam que a minha repreensão era inútil. Por isso vocês comerão os frutos amargos da sua desobediência e se fartarão dos seus próprios conselhos. Vocês morrerão porque se afastaram de mim, tolos. Vocês pensavam que tudo estava bem, enquanto caminhavam passo a passo para a destruição. Quem me ouvir e obedecer viverá em paz e segurança, sem ter medo do mal. Amém. Maiara. Maiara. Aqui no Ceará levantaram uma estátua. Só lembro do povo hebreu. Eu vi. Só Deus para ter misericórdia dos seus, né? Porque juízo vem, estátua de olha. É um altar, né? Mas perguntando... esses altares vão cair todos. É. Só que, né, lógico, deu legalidade e o pai tira a mão da proteção para acontecer de verdade. Logo que eu vi a notícia disso, eu fiquei pensando, mano, como é que é assim, os cristãos que moram ali em volta deixaram isso acontecer? Mas não tem né? como deixar. E aí o senhor me respondeu, ele falou, eu que vou derrubar. Sou eu que vou derrubar. Né? Então, assim, de novo, às vezes pela nossa, né, o nosso ímpeto de querer defender o Senhor, porque Ele é nosso amado, a gente quer fazer as coisas com a força do nosso braço. Mas ele não precisa de ajuda. Nós é que precisamos de ajuda. Apesar de, claro, ele gostar que a gente, né, tenha um horror contra aquilo que vem do inimigo, né? E nos últimos dias ele tem me ensinado na prática, filha, tem guerras que eu luto por você, sabe? Fica tranquila. Aliás, não é só ficar tranquila, fica calada, muda, entendeu? Você não pode falar um pio que eu vou resolver, né? Estão escrevendo, né? A prefeitura autorizou, permitiu, tem autorização, sim. É lógico, uma obra desse porte não pode ser feita sem autorização. E assim, eu digo mais, não é só a prefeitura, não, sabe? A gente tem, eu já estou dando esse alerta no grupo faz muito tempo. A gente tem que ter a noção de que nós estamos debaixo de um sistema nefasto. E os líderes que autorizam todas essas atrocidades mundo afora, não é só aqui, estão debaixo dos mandatários, dos governantes que são liderados por aquele que é o inimigo de Deus. Então, não tem como a gente, na nossa força carnal, fraca, competir ou guerrear se a gente não tiver unido em Cristo. Porque a hora que Ele vier, isso tudo vai ser limpo, de uma vez por todas. E vai ter muita gente que vai olhar e falar, nossa, eu andava com essa pessoa e nunca percebi. Do seu lado tem os dele. E você não está percebendo. Então, a gente vai levar sustos bons e sustos ruins, né? Sustos bons de, sabe, aquele irmão que a gente nunca deu crédito, de repente, poxa, é um filho de Deus que estava ali sempre, né, amparando, e você vai começar a dar mais valor. Ao passo que pessoas que também às vezes estavam ali sempre do lado, alisando, né? Mas aquilo era só verniz, né? Era só um bom disfarce. O que a Mari disse, a guerra não é contra a carne, mas principados e potestades. A carne é só manipulada. Isso. Porque a mente é fraca e não está buscando Ele. Por isso que a palavra diz, busque a mim em primeiro lugar e tudo lhe será acrescentado. Força, bom ânimo, força espiritual para subjugar a nossa carne, que também é fraca, continuamos na carne, por isso que Paulo falava, o meu espinho na carne é para mim não me exaltar, para lembrar de onde eu vim, porque senão eu vou olhar e falar, uau, eu sou o máximo, e não é ele,
Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus em mim. Por isso que a gente fala, nós somos só mensageiros, servidores de Deus, apesar de Ele sempre nos exaltar como herdeiros, escolhidos. Mas a gente não pode virar e falar, porque eu sou escolhido, está tudo de boa. Não. Porque estamos num veículo, né? Ainda que ele fale, tu é o Ayrton Senna, mas você tá andando de Fusca quebrado, filho. Então, a sua carne tá corrupta. Então aprende a pilotar um carro meia boca, porque a hora que ele der um carro veloz, a gente vai saber o que fazer. Quando chegar o corpo celestial vai ser só alegria. Eu não vejo a hora. Né? Mas é isso, gente. Tem mais alguma coisa? Não, é isso, já apanhei suficiente por hoje, né? A gente realmente precisa, obedecer ao Senhor, acreditar nas palavras, nos sinais que Ele nos entrega, só ter misericórdia de quem Ele quer ter e, enfim, deixar que Ele faça o trabalho, sabe? Ele cuida das pessoas, Ele cuida dos filhos dele, das criaturas que Ele, né, colocou aqui. A gente às vezes mal consegue cuidar da gente, né? Então não dá para você querer, vou salvar o mundo. Não. Nossa, eu já tive tanto esse ímpeto e morria na praia toda hora. Não, ele tem um exército, né? Para trabalhar. Cada um tem o seu papel, né? A gente precisa estar focado na missão que ele entregou para nós e buscar, né, sempre no Espírito Santo a direção para não desviar disso, em nenhuma hipótese, porque senão a gente fica em risco e a gente coloca o exército em risco também. Então é isso, gente. Essa é a palavra de hoje, os alertas do Pai para hoje e para os próximos dias, né? A gente agradece a Deus pela oportunidade que nos é dada, agradecemos a todos que nos acompanharam e que fortalecem essa união em Cristo, o nosso Salvador, o Leão de Judá. A hora que ele vier, nossa, eu quero estar junto para olhar na cara de cada um que ficou desdenhando dele. Eu só quero fazer parte desse exército. Eu oro para ele todo dia. Pai, o Senhor me fez guerreiro, mesmo nesse corpinho miúdo, mas que eu possa estar do teu lado, né? Independente do que acontecer, eu só quero ver a tua vitória, né? Em nome de Jesus a gente te agradece. Obrigada. Fiquem com Deus. Por estarem aqui com a gente. Beijo.